Bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Moreira Salles. Eu sou Marcelo Araújo, diretor-geral do Instituto. Em meu nome, em nome do João Fernandes, que é o nosso diretor artístico, queria muito agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde conosco hoje. É uma tarde muito, muito especial para o nosso Instituto, quando nós estamos abrindo essa exposição do Evandro Teixeira, um dos maiores nomes da fotografia brasileira, e de quem nós temos, o Instituto Moreira Salles, esse grande privilégio de, desde 2019, sermos o guardião do seu acervo fotográfico, que, obviamente, nos coloca esses desafios, essas responsabilidades, não só de preservação, curadoria, mas também de extroversão dessa obra que é absolutamente fundamental para a constituição da nossa cultura brasileira do século XX e desse começo do século XXI. Eu queria aproveitar também para agradecer muito a presença da Vanessa Pou, que é a cônsul adjunta do Chile aqui em São Paulo, e fazer um registro também muito especial, agradecendo a presença do Flávio Pinheiro, nosso ex-superintendente-geral, e que foi uma pessoa central justamente na vinda do acervo do Evandro Teixeira aqui para São Paulo. Nós vamos ter hoje uma mesa especialíssima, com a presença do próprio Evandro, da Dorit Harazin, grande jornalista, grande companheira do Evandro, mediada pelo Sérgio Burg, coordenador da nossa área de fotografia e que também é o curador dessa exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, que eu também aproveito para convidar todas e todos vocês para visitar após o término dessa nossa conversa. Muito obrigado. E aqui conosco... Processo orgânico, segundo a Raquel. Boa noite a todos, a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui nesse momento de conversa sobre a obra de Evandro Teixeira, né, sobre esse recorte específico do seu trabalho vasto no fotojornalismo, né, que é a exposição sobre a sua produção realizada no Chile em 1973, em diálogo com imagens que realizou no Brasil nos anos anteriores, nos anos 60, né, durante o período do regime militar brasileiro, né. Uma produção feita como correspondente especial do Jornal do Brasil, enviado ao Chile logo após o golpe militar de 11 de setembro de 1973. Marcelo, eu agradeço ter me apresentado, Sérgio Burg, né, coordenador de fotografia e curador da mostra, né. Eu quero me autodescrever rapidamente, sou um homem branco, de cabelos grisalhos, camisa branca, calça azul, e passo também a apresentar, né, tanto Evandro quanto Dorit Harazin. E apresento, então, inicialmente Dorit. Dorit, exatamente, jornalista, em quase 70 anos de atividade no... Desculpe. Jornalista e autora de Um Instante Certo, né, publicação pela Companhia das Letras. Atualmente escreve uma coluna dominical no jornal O Globo, foi cofundadora e editora da revista Piauí, fez coberturas de política internacional e cobriu 10 Olimpíadas ao longo de 40 anos de fotojornalismo. Como documentarista, é autora da série Travessias e codirigiu Família Brás, Dois Tempos. É um grande prazer, Dorit, você estar aqui conosco para essa conversa, né? E passo a apresentar também Evandro, né? Evandro Teixeira, quase 70 anos de atividade no fotojornalismo. Evandro registrou o golpe militar de 1964 e as manifestações estudantis de 1968, o golpe militar do Chile em 1973 e o enterro do poeta chileno Pablo Neruda. Fez imagens icônicas sobre personalidades como Pelé, Ayrton Senna, Rainha Elizabeth, João Paulo II. Em sua produção autoral, destaca-se um projeto sobre Canudos,
e o livro editado em Canudos, editado sobre Canudos em 1997. Vou também descrever nossos tradutores de Libras, né? Hoje conosco Vânia Mantovan, mulher, cis, branca, cabelos encaracolados castanhos compridos, olhos castanhos, lábios grossos, veste blusa de cor roxa. E também Richere Palha, homem pardo, de barba, cabelos pretos, com dreads, veste uma camisa talvez escura. Eu não consigo, nesse momento, ver o Richere, que vai nos substituir em breve. Bem, eu queria também agradecer enormemente a equipe do Instituto Moreira Salles, né, a equipe associada à produção dessa exposição, né, particularmente a Alessandra Coutinho, assistente de curadoria da exposição, a Andréa Vanderlei, que realizou a pesquisa biográfica e autoral, uma vasta pesquisa disponível hoje, inclusive no site do Instituto, no site Testemunho Ocular, site de fotojornalismo lançado recentemente, onde se encontra um dossiê, um vasto dossiê sobre a produção de Evandro Teixeira, né, que pode ser consultado online. E também Alexandre Delarue, responsável pela organização e processamento técnico do acervo de Evandro Teixeira. Teremos muitos outros colegas a citar, quero agradecer a todas as áreas de produção, aos núcleos de produção do Instituto, né, que permitiram com que a gente realizasse esse projeto, né. E dito isso, né, eu gostaria de só contextualizar um pouco essa exposição, esse recorte, né, para a gente passar uma conversa com o Evandro e com o Dorit sobre a experiência deles, de cada um, no Chile, naquele momento, né. E Evandro, como fotojornalista, inicia uma carreira nos anos 50. Talvez a gente deva pensar o que significou ingressar na fotografia e no fotojornalismo na segunda metade dos anos 50. É um momento de democracia no país, do pós-guerra, é um momento onde a comunicação visual na imprensa, na página impressa, está num processo muito marcado, muito marcante e muito marcado, por exemplo, pela revista O Cruzeiro, né? No final dos anos 50, o próprio Jornal do Brasil promove uma reforma gráfica muito significativa, traz a fotografia para a primeira página, né, para todos os cadernos, né, e é nesse contexto que Evandro, já atuando no Rio de Janeiro de 57 em diante, atua em jornais do Grupo Diários Associados. Em 62, né, vai ao Chile, né, pelo Diário de Notícias, cobrir a Copa do Mundo de 62, né, fotografa no Estádio Nacional, há na exposição um belo retrato de Evandro em 62 no Estádio Nacional cobrindo a Copa, um belo retrato de Evandro com Pelé, uma bela homenagem também ao Pelé, uma imagem de 62, 62, né? E em 63 o Evandro ingressa no Jornal do Brasil, né? Um ano depois, um ano e pouco depois, golpe militar de 31 de março de 64, e no dia 1º de abril, na madrugada de 1º de abril, Evandro produz uma das grandes imagens icônicas daquele momento, que é a imagem da tomada do Forte de Copacabana, né? Então, eu acho que esse aspecto é importante para essa exposição. Nós estamos falando de uma geração que vivenciou e se formou num contexto de democracia, que depois enfrentou um período longo de ditadura militar do Brasil, e particularmente o Evandro, como também Dorit, né, vivenciaram, né, os momentos também de ditadura, de golpes de Estado em países vizinhos da América do Sul, como foi o caso no Chile, né. Então, é uma exposição que olha para esses aspectos da produção do Evandro. A documentação feita no Chile tem um aspecto relevante, e ao longo do processo, para mim, ficou muito marcado. O Evandro, depois queria te ouvir um pouco, Evandro, sobre isso, mas o Evandro saiu para o Chile no dia seguinte ao golpe. Basicamente, ele sai junto com o repórter Paulo César de Araújo, né, no dia 12 ou no dia 13, e vão ao Chile via Argentina. Mas ficam retidos, né, na fronteira do Chile da Argentina com o Chile durante praticamente 9 dias. Quer dizer, o Evandro só chega a Santiago no dia 21 de setembro. Mas isso não é uma condição do Evandro, essa é uma condição de toda a imprensa internacional que estava fora do Chile, seja na fronteira com o Peru, seja na fronteira com a Argentina. A permissão para a entrada da imprensa internacional no Chile, né,
só é dada do dia 20 para o dia 21. A imprensa que chega ao Chile no dia 21 toda vai ao Hotel Carreira, né, próximo ao Palácio La Moneda, e durante esse período de 21 ao final do mês, aproximadamente, que Evandro ficou lá, ele construiu 3 núcleos muito importantes de documentação. A visita ao Estádio Nacional, organizada pela Junta Militar no dia 22 de setembro, uma tentativa de composição de uma narrativa farsesca do que ocorria no Estádio Nacional naquele momento, como um centro de detenção, tortura, assassinatos, em que a junta militar, no dia seguinte, a chegada da imprensa internacional, tenta construir ali uma narrativa farsesca, né, e onde Evandro produz imagens fundamentais de desconstrução, né, dessa narrativa, né, porque fotografa os subsolos, prisioneiros, porque a própria desorganização da junta faz com que prisioneiros políticos, 10 dias depois, ainda estejam chegando no estádio e, por desorganização, chegam no mesmo momento que a imprensa internacional está chegando ao estádio. Mas essa relação, então, né, de poder, imprensa, né, imprensa internacional, opinião pública internacional, é muito marcante, e ela vai, de novo, se renovar poucos dias depois, nos dias 24 e 25, quando Evandro documenta, né, a morte de Neruda, a vigília na casa dele em Santiago, e aí sim, no dia 25 de setembro, né, o enterro de Neruda, onde seguramente essa primeira manifestação política contra o regime militar foi fruto da coragem, da firmeza, né, da família, amigos, partidários, enfim, e da população e da oposição ao regime militar, mas também foi fruto da presença da imprensa internacional, né. Então, eu acho que é uma conversa, né, sobre o Chile, sobre 1973, mas também, né, sobre essa relação do fotojornalismo em relação, né, à condição essencial de liberdade e democracia, né? E eu acho que a obra do Evandro percorre tudo isso, seja no Brasil ou aqui. Então, Evandro e Dorit, eu queria propor aqui algumas considerações. Talvez, eu penso, Dorit, que você pudesse dar um pequeno resumo do seu momento no Chile. Eu acho que colocando esse momento do Evandro, né, começando e chegando a Santiago no dia 21, talvez fosse interessante um pouco que você, resumidamente, também nos contasse onde, naquele momento, você estava, né? E, com isso, a gente, acho que começa a nossa conversa. Ao contrário do Evandro, que saiu do Brasil com a intenção e a missão de cobrir o golpe, eu cheguei lá de paraquedas. Por acaso, por um mero acaso, eu era correspondente de assuntos internacionais para a revista Veja. A revista Veja tinha nascido 5 anos antes do golpe, mais ou menos junto com o AI-5. Então, desde o início da Veja até o golpe, nós tínhamos nascido junto com a censura no Brasil. Então, eu fui para o Chile no dia 9 de setembro, portanto, 2 dias antes do golpe, não para cobrir o golpe, não era adivinha, não tinha a menor ideia de que o golpe seria dado durante a minha permanência no Chile. Eu fui como convidada para a reunião anual da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Não entendia nada de economia, mas era uma excelente oportunidade para medir a temperatura do Chile do Allende. Já se sabia fartamente dos problemas que diariamente eram noticiados mundo afora. Mas eu achava que seria o meu primeiro contato com o Chile, eu nunca tinha ido ao Chile, aproveitaria a reunião da CEPAL, éramos 2 jornalistas brasileiros convidados. Um do Jornal do Brasil, Humberto Vasconcelos, que não está mais aqui, mas foi na mesma ocasião que eu, para a mesma reunião da CEPAL, e imaginei ficar 1 semana. Cheguei, portanto, 2 dias antes, com um carregamento pesado. Eu levava cartas para os exilados que estavam lá, para alguns exilados. Algumas me foram dadas por um membro do Partido Comunista, muito amigo meu, já falecido,
para os familiares dele que estavam lá. Outras me foram dadas pela família de um colega e amigo da vida toda, Marco Aurélio Garcia, que mais tarde viria a ser o assessor de assuntos internacionais de Lula I, Lula II e um pedacinho, acho, de Dilma, governo Dilma, também falecido. Então, a minha saída do Brasil sob ditadura, foi mais tensa do que a minha chegada. Eu cheguei no Chile, ótima, puxa, estou chegando num regime democrático. Na primeira reunião, cheguei no dia 9, não conhecia Santiago, a ONU, que era responsável pela reunião da CEPAL, me conduziu do aeroporto para um hotel nas montanhas, maravilhoso, San Cristóbal, maravilhoso. Maravilhoso para uma reunião da CEPAL, mas muito distante do que viria a acontecer no centro da cidade. Então, para uma reunião, ótimo. Você ficaria 3 dias falando de economia, ótimo. Para jornalista, ruim. Hotel esplendoroso, muito bem, dormi a primeira noite. No primeiro dia à noite, o Marco Aurélio organizou um encontro tensíssimo com exilados. Tenso porque a maioria não me conhecia. Eu tinha cartas tanto para comunista como para vários outros, como saber que eu não era uma infiltrada. O clima de desconfiança foi muito difícil de vencer durante essa primeira noitada. Graças ao Marco Aurélio, que enturmado com todo mundo, me conhecia desde criança e participamos de várias coisas juntas, foi amansando. Mas eu lembro da noite tensa, porque o meu interesse no debate com eles era entender como estava sendo construído e pensado o golpe militar no Chile. E os nossos brasileiros, asilados, diziam: Dorrit, isso é mania de brasileiro. Você está chegando no Brasil, AI-5, o Brasil está um horror, e você acha que o governo Allende vai levar um golpe. Bom, eles estavam lá há algum tempo, então você também não quer insistir demais para não dar uma de sabidona. Eu não sabia nada, minha primeira visita ao Chile. E eu tinha um encontro no dia seguinte, às 10, no La Moneda, para marcar uma entrevista que a Veja faria com o Allende, como membro convidado da CEPAL. Muito bem. Agendamos para um dia 12, 13, não lembro mais a data. Continuei o meu dia normal e a conferência da CEPAL se iniciaria formalmente na manhã do 11 de setembro. Desço para o café da manhã e o hall de entrada do San Cristóbal estava lotado de gente em uma situação um pouco frenética, esquisita. Você percebe imediatamente que um troço esquisito. Você vai se informando, portas fechadas, ninguém podia sair do hotel. Pô, como não pode sair do hotel? Não pode sair porque em Valparaíso, às 6 da manhã, parece que houve uma rebelião. Depois, às 9 da manhã, houve 2 comunicados de rádios estranhas, com comunicados militares, mas tudo muito não falado, porque, no fundo, ninguém sabia nada. Eu percebi que poderia ser algo. Eu falei: Humberto, nós não podemos ficar aqui. Essa reunião não vai dar certo. Vamos sair. Hotel fechado, não podia sair. Camareiras, você sabe como camareiros e funcionários sempre ajudam a gente na hora do aperto. Mostraram uma saída pelos fundos do San Cristóbal e Humberto e eu saímos com a chave do hotel na mão. Naquela época não existia tarjetas de quarto.
é a chave que nos salvaria realmente de uma confusão mais adiante. Então, eu saí com a chave na mão porque não queria entregar na portaria para não avisar que eu estava saindo. Do ponto de vista do hotel e da ONU, eu estava no hotel, portanto. Muito bem. Saímos, corrompemos um taxista com todos os dinheiros que ele veria para o resto daquele ano, que nos levou até o início da Santiago Plana. E disse, daqui eu não vou mais. Aqui eu deixo vocês. Porque toda a população estava saindo, seja de carro, bicicleta, correndo, a pé, de qualquer maneira, víamos que estávamos indo de encontro e contra a maré. E eu dizia, não, a gente tem que ir até o centro, vamos até o centro. Praça da Constituição. Para encurtar, eu não vou alongar isso, porque Evandro vai contar a parte dele, mas só para explicar que, depois eu conto como eu cheguei no Carreira, é uma história louca também. O acaso fez com que eu estivesse no Chile. Eu não estava preparada. Fiquei com a mesma roupa do corpo, porque eu tinha saído do hotel, não tinha mais como voltar durante 4, 5 dias. Consegui entrar no Hotel Carreira graças à chave mágica, porque a cadeia Sheraton era a mesma, na época, não sei se é hoje, do Carreira. E a condição para conseguir que eles entreabrissem a porta lateral é que você mostrasse a chave. Então, ela nos salvou. Realmente, essa chave nos salvou. Os hóspedes que tinham entregue a chave, eles gritavam desesperadamente, todos estrangeiros, americanos, canadenses, franceses, pedindo para entrar, não entravam. E a praça já tomada, os tanques já montados. Ao entrar no Carreira, um mundo louco, aquela coisa de mármore de 15 metros de altitude, todos os hóspedes dos 15 andares obrigados a ficarem em 2 subsolos, e só os jornalistas e cinegrafistas estrangeiros, eu e Humberto, que eu lembre, subimos pelas escadas 15 andares e assistimos de cima todo o bombardeio. Então, eu paro aqui e depois a gente continua. Muito obrigado, Dorite. Evandro, eu queria que você, então, contasse para a gente como é que foi essa sua chegada em Santiago, né? Você passou pela fronteira, teve aqueles dias lá em Las Cuevas, né? E depois você chega em torno do dia 20 e 21, né? Mas diz para a gente um pouco da tua impressão da cidade, como foi essa chegada com os outros fotojornalistas, né? Com esse microfone aqui, você consegue? Deixa eu pegar aqui para você. Alô, está escutando? Tá bom, Paulo? Alô, Sérgio, tá bom? Tá bom, pode falar. Veja bem, Sérgio, nós chegamos lá em Santiago, vou dizer por mim, eu encontrei um país dividido. Soldados que não sabiam porque estavam ali combatendo e uma certa população que estava ali achando que estava tudo bem. Mas não era isso que a gente estava procurando nem que a gente se encontrava. Era uma situação dramática. A gente encontramos logo em seguida essa coisa do Chile, do Estado Nacional, e que ali era uma coisa vergonhosa. Nós sabíamos que o coronel que levou os jornalistas convidados para o Estado Nacional para dizer para eles, para nós, que estava tudo bem. Ali não eram estudantes, estavam todos bem tratados e que não tinha nada, não estava nada acontecendo com aqueles rapazes. Mas a gente sabia que estava acontecendo coisas terríveis. E eu, especialmente, como eu já tinha estado no Estado Nacional em 1962, estava cobrindo a Copa do Mundo, eu conhecia o estádio profundamente.
o porão do estádio e outras dependências. E como eu sabia também que eu soube que tinha estudante preso, e não estava ali aquela contagem dele, daquele estudante que estavam presos, eu digo, alguma coisa está errada. E eu digo, eu vou ter que averiguar na saída e dar um jeito. E aí, quando o coronel chamou a gente para dizer, olha, esses meninos aqui estão sendo bem tratados, não estão sendo maltratados, é mentira tudo que está acontecendo. Deu vontade de dizer, cara, você é um safado. Mentira, eu, porra, lá, se danar, seu safado. Mas eu não podia falar isso, senão eu estava preso ali também. Aí, o que aconteceu, quando ele saiu com todo mundo no ônibus, para sair no ônibus organizado a saída, eu corri na frente, imaginei, eu digo, falta conhecer um lugar que ele não mostrou. E eu acho que é ali que estamos estudando. Deu uma descida correndo, com câmera na mão, e de repente veio aquela grade ali, a estudantada presa, sofrendo, e depois aquele outro encostado ao paredão. Aqueles todos foram fuzilados. E na maioria, grande, aquela quantidade grande de estudantes foram mortos lá no porão do Estádio Nacional de Verdade, como ficou conhecido. Mas eu acho que, na verdade, o Chile sabia do que estava acontecendo. E a segunda etapa minha no Chile foi a morte do Pablo Neruda. Nós ficávamos no Hotel Carreira, lá no porão, no terraço do hotel, jogando conversa fora, porque o toque de queda não permitia que a gente ficasse na rua. E ali, de repente, eu fiz amizade com uma certa senhora lá e o embaixador uruguaio, e nós sentávamos juntos para conversar e tal. Lá para o dia, perto do Neruda aparecer, os jornalistas questionaram. E agora? Nós temos que buscar o Neruda, já que o Pinochet não dá coletiva, não fala nada, não recebe, vamos atrás do Neruda. Aí ela me disse, olha, Evandro, eu vou dar uma dica para você. O Pablo Neruda está sendo transferido hoje da Isla Negra para a Clínica Santa Maria. E foi maltratado na estrada, essa coisa toda. Vai no amanhã você vai no Hotel Santa Maria, procura o doutor diretor lá, que eu não lembro o nome mais agora, e vê o que é que ele tem para dizer para você. E aí eu fiz isso. No dia seguinte eu acordei, fui lá no Hospital Santa Maria, procurei o diretor, dizendo que era jornalista, que gostaria de falar com o Neruda, com a dona Matilde, que eu era um amigo dele da Bahia, do Rio de Janeiro. Eu joguei uma conversa fora. E aí ela disse, olha, eu não vou poder mostrar o Pablo Neruda para você, não, porque eu não confio em jornalista. Eu disse, tudo bem, mas eu não estou aqui, eu não vou fotografar, eu não estou com câmera, não estou com nada. Claro que eu estava com câmera escondida debaixo da jaqueta. Mas eu gostaria que o senhor um pouquinho só, normalmente tem um pouquinho. E aí ele abriu a porta e disse, está ali, pum, fechou. Eu digo, isso não é um pouquinho, isso aqui é uma desgraça. E aí, tudo bem, mandou eu ir embora, disse, faça o seguinte, Evandro, vai embora, e o senhor me liga depois das 22 horas, que eu vou lhe dar um boletim, às 10 da noite. E assim eu fiz, fui para lá, para o Hotel Carreira, quando foi de 10h20, mais ou menos, eu liguei para ele. Diretor, doutor, eu sou o jornalista Evandro do Brasil e tal. Ele disse, Evandro, lamentavelmente, nosso grande poeta faleceu às 9h45. Aí eu fiquei a noite toda sonhando, preocupado o que fazer. Que era uma loucura, virava na cama toda a noite toda. E no dia seguinte de manhã eu acordei, tomei café, falei para o Paulo César, meu companheiro de viagem, olha, estou indo para o Hospital Santa Maria, que o Neruda está lá, se você quiser ir, vamos lá. E parti para lá. E chegando lá, estava tomada a portaria cercada, tudo, o hospital estava cercado pelos militares.
E eu pensei, como é que eu vou entrar nesse hospital agora? Que eu tenho que entrar, porque eu estou aqui para isso, e eu vim atrás disso, buscar isso, a verdade, eu vou entrar. E aqui sempre acreditei nisso. E fiquei dando volta no hospital. Dando volta no hospital, e de repente, abre uma porta na lateral do lado direito do hospital, eu olho, os soldados estão lá em cima, na portaria central. Aí eu digo, é o que eu quero, é isso. Aí eu vou entrar aqui, seja o que Deus quiser. Aí, pá, entrei. Quando eu entro, primeiro você faz a foto, depois você pede permissão. E aí veio Dona Matilde sentada com o irmão dela e o corpo do Neruda numa maca. Eu digo, meu Deus, ai, que maluquice. O que é que eu vou lhe fazer agora? Eu digo, Dona Matilde, lembra de mim? Eu sou o fotógrafo do Jorge Amado, da Bahia, que nós fomos lá, viajamos, a senhora lembra? Ela olhou para mim firme, meu filho, sua presença aqui é muito importante. Fique conosco. A presença é importante, não era do Evandro, era da Câmara. Porque a fotografia é muito poderosa em toda situação. E ali ela entrou, a maca foi levada para dentro do salão, aí ela acompanhou, de posso acompanhar? Ela disse, claro, já falei para você, me acompanhe. Chegou lá, arrumamos o corpo, fotografia, a segunda foto, o enfermeiro já na maca lá dentro. E eu, preocupado de olhar ali o que estava acontecendo, e não tinha ninguém ali da imprensa, nem um fotógrafo, nem ninguém. Eu disse, por amor de Deus, como é que pode estar só eu aqui? Não é possível. Alguma coisa está errada aqui. E fiquei o tempo todo preocupado ali, se eu poderia morrer ali naquele momento ali também, porque eles não brincavam, não. Qualquer coisa, era tudo para valer. E aí eu disse assim, Dona Matilde, fica aqui à vontade comigo aqui. E aí o corpo foi arrumado e foi colocado no caixão. Aí ela disse, Evandro, nós vamos para La Chascona. O senhor quer ir conosco? Eu disse, claro, se a senhora permitir, eu acompanho novamente. Aí ela me pôs no carro dela e nós fomos andando, de vez em quando eu assaltava do carro para fazer uma foto, outra. Mas quando a gente chegou na casa do Neruda, foi uma coisa triste, terrível. A casa do Neruda era um bosque alto, numa ladeira linda, era linda a casa, o local era lindo. E ali existia um riacho que você atravessava um pranchão para chegar à casa do Neruda. E aquilo ali estava uma poça d'água louca, ninguém podia passar, ninguém podia entrar. Os militares quebraram a represa exatamente para o corpo do Neruda não passar. E aí, os amigos do Neruda que estavam acompanhando ali, eram meia dúzia de amigos, nós temos que dar um jeito aqui, uma solução. Eu digo, vamos quebrar a porta aqui, nesse momento eu estou lutando com vocês também. E vamos quebrar a porta, uma tábua, o diabo, e vamos fazer uma ponte aqui, tem que ser feito. E aí eles, muito bem, a ideia é boa, vamos fazer isso. Aí a gente arrancou porta dali, pranchão, sei lá, o diabo, e construímos uma ponte onde pudemos passar. Dona Matilde, eu entrei na frente, claro, depois ela entrou e o caixão com o corpo em seguida. Subimos lá para a casa dele, tinha uma ladeira, uma subidinha. E quando nós chegamos lá na casa do Neruda, lá em cima, é uma coisa triste, literalmente destruída. A gente já viu logo lá fora da casa que estava uma opção de coisa lá destruída, jogada e tal. Quando nós chegamos lá em cima, era uma tristeza doente, uma coisa de correr lágrimas. E aí ficamos ali. Eu fiquei por ali, Dona Matilde mandou rezar uma oração ali, tal, com o corpo, e ali ficamos ali. No dia seguinte, eles arrumaram o corpo, jogaram a bandeira do Chile em cima, para no dia seguinte sair o caixão já para o enterro no cemitério central. E o que foi feito? Arrumaram o caixão, jogaram a bandeira do Chile em cima
E às 10 horas saímos. Eu sempre liderando a coisa que eu não tinha nada com isso, mas eu era líder naquela hora ali. Porque eu sempre dava recado, eu dava opinião, eu dizia, olha, faça assim, faça aquilo e tal. E nessa hora a gente entende mais essas coisas todas do que o próprio familiar, é uma loucura. E aí saímos, ninguém nas ruas, ninguém. Fomos andando e tal, o corpo lentamente andando e tal, ela no carro atrás caminhando. Mas lá pela frente, mais ou menos, eram 4 quilômetros de distância. De repente, 2 quilômetros para frente do hospital, começou a chegar gente e cantar internacional e gritar Nelula vida, Nelula não morreu. Foi emocionante. Aí fomos andando, acompanhando o caixão e o exército cercando. E o Pinochet, safado, de repente deu uma ordem para o exército não atacar, ficar apenas ali, liderando ali ao lado e tal, que ele ia dar uma coletiva para a imprensa, exatamente para esvaziar o enterro do Neruda. E aí chegamos, foi emocionante, gente chegando, gente cantando os poemas do Neruda, o exército e tal, coisa linda, né? Foi emocionante, eu digo, meu Deus, que loucura linda. Mas triste, ao mesmo tempo, eu sentia uma dor de coisa triste, um líder mundial, um prêmio Nobel de Literatura sendo destruído, morto ali pela uma coisa louca do Pinochet. E era verdade, o Neruda era um líder, era um cara, um poeta famoso no mundo inteiro. E aí chegamos no cemitério e uma multidão incrível, uma loucura de gente. Aí, quando chegamos na porta do cemitério, tinha uma multidão que a gente quase que não pôde passar. E aí, os soldados ali cercando, eu digo, vai, uma coisa não está boa. E aí, passei correndo, aí abriram de repente a porta lá, os manifestantes, e aí o caixão seguiu e eu corri na frente. Subi lá na tumba onde o corpo do Neruda ia entrar, e quando eu vejo aquela multidão calculada lá de cima do alto, foi emocionante. Eu comecei a correr lágrimas dos olhos, e, claro, mas a câmera estava firme na mão. E aí chega o caixão, e de repente o caixão entra lá, e o povo cantando, manifestações, e o exército ali cercando, eu digo, meu Deus. E o Pinochet, de repente, mandou uma coletiva para convidar a imprensa que ele daria uma coletiva. Eu mandei o Pinochet tomar banho, né? Pô, eu estou ali acompanhando a Neruda, triste, uma coisa fabulosa, de uma cobertura maravilhosa, ela triste, ao mesmo tempo ela linda, ao mesmo tempo, era uma loucura. Tudo foi junto ali, você via ali tristeza, alegria, o Neruda, um líder, um prêmio Nobel ali massacrado pelaquela loucura do Pinochet. E foi isso. Daí o jornal mandou um material, eu acho que saiu uma foto. Acho que saiu uma foto porque era tudo censurado. Era tudo censurado e eu consegui, acho que, mandar uma foto. Eu trabalhava na UPI, lá em Santiago, e eu usava as dependências da UPI e corri para lá para revelar um filme e transmitir. Às vezes você conseguia, porque era tudo censurado, mas às vezes você burlava. Uma vez ou outra você dava uma furada lá e a foto chegava no Brasil. Em primeiro lugar foi isso. Eu acho que a situação foi essa. Super obrigado, Evandro. É muito emocionante te ouvir falando, quer dizer, por isso, né, pelo que é essa cobertura, essa emoção. Eu acho que a narrativa que você construiu, assim, são 36 horas praticamente, é quase um plano sequência cinematográfico, né, que faz todo, né, esse momento, e tendo essa peculiaridade de, um pouco pela tua audácia, pela tua disponibilidade de conversar, de buscar informação, né, que te leva à clínica no dia 24 de manhã, ou mesmo antes, no dia 23, né, quando você se encontra com o diretor. E depois essa questão toda, né, do evento, do crescimento disso. Né?
Eu acho que, como eu tinha mencionado, quer dizer, de novo, né, quer dizer, foi um evento em que a estratégia de repressão, em função da própria presença, quer dizer, de toda a imprensa internacional, Evandro, cinegrafistas, etc., faz com que seja uma estratégia como essa, né, de marcar uma coletiva no mesmo horário, né? Existem várias narrativas, né, desse momento da morte do Neruda, e a junta militar, desde o início, tentou se apoderar do corpo do Neruda, ainda na clínica, né? Tentou pressionar a viúva Matilde para que ela cedesse, para que ele fosse, né, enterrado na Isla Negra, que eles o tirassem de Santiago. E ela tem uma postura firme, ela se recusa a falar com os representantes da junta que são enviados inclusive na casa, em La Chascona, etc. Então, é uma postura, quer dizer, uma clareza sobre a importância e a necessidade de um tributo a Neruda naquele momento, né? Então, tem significados amplos, densos, né? A figura do Neruda como um senador desde 1945, ou em 1945 pelo Partido Comunista, o grande poeta, o candidato a presidente no Chile também em 1970, que retirou a candidatura, né? Foi embaixador do Chile na França durante o governo do Allende. Em 1945 ele fez um discurso aqui pertinho, no estádio do Pacaembu, para mais de 100 mil pessoas, o Neruda, em homenagem à libertação, no momento da libertação de Luiz Carlos Prestes, né? Quando ele fez o discurso do recebimento do Prêmio Nobel, né, em 71, o Allende o convida para que no Estádio Nacional no Chile faça e leia o mesmo discurso para mais de 70 mil pessoas, o mesmo estádio depois que o Evandro documenta, né, 2 anos depois, como esse centro de detenção, tortura, enfim. Então, é um momento muito relevante, né, e é muito emocionante ouvir, né, o Evandro relatando isso, dessa experiência direta, né. E então, talvez, então, Dorit, eu gostaria um pouco também de te ouvir, porque você vivenciou também o Estádio Nacional lá, né? Em condições inteiramente diversas. Eu vou até retomar a partir do Carreira, porque acho importante falarmos um pouco do Brasil nessa sequência. Eu estava preocupada no Carreira porque a ONU, a CEPAL não sabia onde eu estava, a Veja muito menos, minha família muito menos. Então, as ligações telefônicas para determinados bairros já não funcionavam mais, para alguns ainda funcionavam, e eu consegui telefonar para a Embaixada do Brasil. Eu queria que a Embaixada do Brasil formalmente informasse a ONU, ou informasse a Veja, que estava tudo bem. Bastava isso. Isso foi complicadíssimo. Finalmente aparece, e eu pedi para falar com o embaixador, que nunca tinha me visto nem ouvido. Lembrem desse nome, Antônio Câmara Canto. O embaixador veio no telefone, disse, sem me conhecer, uma palavra: ganhamos. Veja bem, no dia do golpe, com o Palácio bombardeado, umas 3 horas depois, eu tenho essa frase do embaixador Câmara Canto: ganhamos. Câmara Canto, a embaixada, pela ação de Câmara Canto, ele era considerado o 5º membro da junta, de tão participante. Enfim, há livros extensos, há uma bibliografia grande sobre isso, mas o tamanho da atuação brasileira, como o Evandro depois cobriu a parte do estádio, onde havia agentes brasileiros ensinando métodos de tortura, apenas comprova isso. Mas me assombrou a naturalidade com a qual um embaixador do Brasil atende o telefone de uma pessoa que ele não conhecia, não tinha a menor ideia quem não era, e diz a frase: ganhamos. Então, ganhamos. Então, tinha ganho. Muito bem. A junta tentou fazer uma coisa esperta. Durante os 3 primeiros dias de golpe,
era toque de queda 24 horas. Ninguém saía para lugar nenhum. Depois, havia alguns horários durante o dia em que você podia circular. Numa das minhas primeiras saídas, eu fui, assim como a junta tentou ganhar a mídia internacional, levando-os para uma visita oficial ao estádio, eu fui levada para a primeira visita ao La Moneda, bombardeado. Entramos pelos fundos, não podia fotografar. Éramos 5 pessoas, fomos conduzidos pela entrada dos fundos, porque da frente não tinha, estava inteiramente destruída. Fomos levados ao primeiro salão do Allende, inteiramente devastado, ainda sangue para tudo que é lado, cortinas, enfim, bombardeio, não preciso descrever. E numa saleta ao lado, que era a saleta, era o gabinete dele mais privado, não a sala onde ele recebia os visitantes, tudo caótico, papel, livro, lixo, pedra, mármore, sangue, muito sangue. E eu vejo em cima da mesa, no meio de um caos, eu vejo um talão de cheque. E eu não sei o que me deu. Pensei, eu vou roubar esse talão de cheque. Mas era tenso, porque tinha não sei quantos militares acompanhando a visita oficial. Eu sou casada com um quase historiador, de tanto que ele gosta de objetos que pertenceram ou que têm algum valor histórico. Eu pensei, puxa, esse talão para o Hélio seria uma boa. Mas muito medo, é medo mesmo. Tudo no Chile, a minha lembrança do Chile é de medo. A minha lembrança da Guerra do Vietnã é de não saber o que fazer. No Chile, não, era medo. Pois bem, eu tenho o talão, está emoldurado na minha casa. É a sua forma de fotografar aquele momento, né? E levar com você um elemento. Enfim, apenas para comparar um pouco as dificuldades do fotógrafo, que são infinitamente maiores do que a do escriba. O escriba, bem ou mal, tem uma hora em que, se tudo falha, ele lembra, ele viu. O fotógrafo, não. Se roubaram o filme dele, acabou. A preocupação na saída, meu voo foi o primeiro que saiu. Foi o pessoal da CEPAL, que foi colocado nesse voo, e ainda aconteceu um momento de tensão muito grande. Nós éramos obrigados, já quase na pista do aeroporto, os jornalistas tinham de... Era a época do telex, eu não vou nem tentar explicar que meio de comunicação era aquele, porque seria uma aula de tecnologia desueta. Mas você tinha de mostrar o texto. Então, você antes, já pensava, bom, eu não sei como é a censura chilena, eu conhecia a censura brasileira. São duas censuras, você não sabe. Uma é de um regime que está começando, está atrapalhado, eles não sabiam bem se deviam ler 2 vezes, se precisava ser traduzido, porque alguns escreviam em outras línguas, então isso era uma complicação, e o avião só sairia com tudo lido. Muito bem. Na saída, entramos no avião e era um medo. Até a decolagem daquele avião é uma sensação de medo frio, que te paralisa. Estou eu sentada,
lotado o avião, entra, não decola, não decola, não decola. Em determinado momento, entra um agente e diz, temos um problema, uma conta do Hotel Carreira não foi paga. Mas terror, silêncio, só eu sabia que era eu. Eu estava sentada ao lado de um que se tornou querido amigo meu, correspondente do Financial Times, Hugh O'Shaughnessy. Se um dia vocês encontrarem ele, podem ficar perto, porque ele vai salvar. Eu disse, Hugh, fui eu. Ele disse, fica quieta. Meu passaporte é inglês, você está num país de ditadura, eu não estou. Deixa comigo. E era um grandalhão ruivo, já imponente. Eu cada vez menor dentro da poltrona, já estava assim. Ele levanta a mão e diz, qual o problema? A conta é minha. Era uma mera questão financeira que deixou o avião inteiro aterrorizado, porque você corria o risco de realmente perder esse avião. E no Chile, a essa altura, tudo podia acontecer. Hugh O'Shaughnessy pagou minha conta. Evandro, eu acho que nesse contexto, né, desses momentos, assim, que eu acho que revelam, na verdade, eu hoje aqui sempre pensando, né, quer dizer, eu acho que a gente tem, quer dizer, o dado histórico, a violência, a gente tem o fato em si, né, quer dizer, os registros, né? Mas, assim, quero continuar ouvindo, né? Mas, para mim, uma questão que está muito clara, né? Quer dizer, a quebra do Estado de Direito, né? Ela representa, na verdade, essa violência, né? Esse estado, né, de terror, enfim, né? O estado em que, né, quer dizer, as forças armadas de um país se voltam contra a sua própria população. Mas, assim, tem um drama, né, que é um drama sempre existente, que é você pensar nos jovens de 25 anos hoje, né? Nas questões que hoje motivam, né, a juventude, nós agora, quais são os temas, quais são as questões, né? E esse tipo, né, de evento, ele, na verdade, de forma absolutamente violenta e não necessariamente física, né, ele corta esses sonhos, esses processos, ele transfere esses processos, talvez, para 4, 5 décadas à frente, né, na medida em que você supere, né, essa violência contra a sociedade como um todo, e você consiga, eventualmente, repor esses sonhos de novo em andamento, ou sonhos, ou necessidades, ou questões. Quer dizer, eu acho que talvez as questões do golpe de Estado, né, estão associadas a toda a violência do momento e estão associadas também a esse drama, que é um drama geracional, é um drama, quer dizer, que se estende, na verdade, né, para uma condição em que, necessariamente, principalmente, né, as necessidades nas sociedades daqueles que mais necessitam são essas as mais adiadas, são essas as mais... Né? Mas eu digo isso porque eu acho que o exemplo e a relevância de recuperar, né, todas essas informações, né, quer dizer, é algo, principalmente, como nós, em 38 anos, aí, conseguimos, né, superar agora recentemente, ou driblar recentemente, né, caminhos, ganhamos, né, conseguimos evitar essa frase, né, e pensando no significado desses 38 anos problemáticos, né, com tropeços, com contradições, mas, né, o respiro e a necessidade, né, de mais 38, mais 38 e mais 38. Né? Mas eu queria que o Evandro também falasse, talvez, daquela fotografia que você não fez. Né? Eu acho que é um relato importante, né? Você podia contar para a gente. Você pode subir o microfone? Perdão. Na verdade, foi o seguinte, eu estava baseado na UPI, a UPI era ali, ele morava no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, o escritório dele era lá no JB, e então a gente, na viagem, usava nosso telefone, quando não tinha jeito, a gente usava a UPI, que ele tem mais rapidez, mais contato via Nova York, etc, etc.
E eu chego na UPI para saber das novidades, o diretor de relações de sistema, que é uma coisa importantíssima aqui, que o pessoal está com medo. O que foi? Ele disse, não, o governo está distribuindo cartas às famílias das pessoas mortas para eles irem ao necrotério reconhecer os seus. Você pegava uma carta no Ministério da Defesa, chegava lá para dizer, meu irmão está aí morto, meu tio, enfim. E o pessoal está com ele. Uma pessoa online ligou para cá, deu uma dica para a gente que corpos estão sendo despejados no necrotério. Corpos de jovens mortos, sangue escorrendo, está sendo jogado lá. E o pessoal aqui também não quer ir, não. Eu digo, eu posso ir, então, se você é maluco, vai. E aí eu peguei a carta de autorização para entrar lá no necrotério. Chegando lá, apresentei a carta, mas não falei, para eles não reconhecerem que eu não sabia falar, era diferente, não era português, não era espanhol, não era chileno. Aí apresentei a carta, ele me direcionou ali, no terceiro corredor, lá à direita e tal, você leva a carta e reconhece lá o seu. Tá bem. E aí eu dei um tempo na andança até lá a sala que eu não queria entrar, porque o que nós sabíamos era que os corpos estão sendo despejados na ala direita. E no final do corredor da ala direita tinha uma porta cowboy onde você empurrava e chegava lá dentro dessa parte. E eu gravei aquilo na memória e vamos lá, você tinha que gravar isso porque eu não podia escrever. Aí, quando ele deu um passo assim, que eu olhei para trás, ele já estava lá na porta, do lado de fora. Eu digo, opa, é agora. Vou entrar onde ele não queria. Aí dobrei à direita, no segundo corredor, e fui lá, onde eu queria ver os corpos sangrando, chegando, sendo despejados. E, de repente, a cama escondida aqui debaixo da jaqueta. Quando eu chego lá, que eu... Opa, mas você vai tremendo, você vai, caramba, uma loucura. Você vai parece que vai explodir o coração. É muita loucura. E aí eu vejo a porta cowboy de essa. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tem nada, tem um corredor aqui atrás, mas não tem ninguém. Eu digo, então é aqui mesmo. Quando eu meto a mão na porta, põe a mão na cama para fazer a foto, de repente eu levo uma coronhada violenta. Porra, saí gritando, caindo, e porrada e tal. O filho da mãe, ele estava nesse corredor escondido lá, estava vindo lá de dentro, e pegou ali. E aí foi muita porrada, eu não tive como salvar a situação e fui expulso. Também não eu rasguei a carta, porque a gente nunca podia mostrar o ouro, né? E aí me expulsou e eu gemendo, saí gritando, e naturalmente foi a foto que eu não pude fazer, isso é uma coisa triste para a vida nossa, para mim especialmente, não poder fazer uma coisa histórica como aquela, uma tristeza de um jovem sendo despejado lá no necrotério de Santiago. Mas não fiz a foto e ficou na lembrança, uma triste lembrança. Você tem uma foto na exposição, que é uma foto do que você se referenciou como cemitério dos pobres, quer dizer, um cemitério também em Santiago, na periferia, né? Que você documenta também o enterro que está ocorrendo lá. E tem uma cena muito impactante, que é uma cena de covas abertas, né? Lembra? Das cruzes ali no cemitério dos pobres, né? Que está também na exposição, né? E que tem essa sequência de nomes e datas, né? Com setembro de 1973, né? Um pouco aquilo que a gente vivenciou da Covid, né? Mas uma série de covas, né? Abertas, né? Com as datas de setembro daquele ano. De fato, né, quer dizer, no Estádio Nacional, entre 11 de setembro, né, já no dia do golpe, até 9 de novembro, o estádio funcionou como centro de detenção e tortura.
A junta militar esvaziou o Estádio Nacional em 9 de setembro, porque havia uma eliminatória de Copa do Mundo, havia um jogo com a União Soviética, e aí a junta militar programou um espetáculo de WO, porque o Chile venceu, porque a União Soviética, em função, obviamente, do golpe de Estado, não compareceu a esse jogo, né? E o estádio foi transformado num espetáculo, né, de entretenimento, diversionamento, né, tendo sido nos 2 meses anteriores, né, praticamente 2 meses, né, um local de passagem de mais de 12 mil presos políticos. Existe um documentário no YouTube de 1h30 sobre o Estádio Nacional, feito em 2003, com entrevistas de prisioneiros, né, com fragmentos de imagens. Mostrei para o Evandro, nós vimos lá no Rio. Eu acredito que é o Evandro, lembra que nós olhamos um fragmento do vídeo, você com o cabelo mais comprido, a gente chegou à conclusão que era o Evandro ali, nesse contexto da imprensa, né, documentando, filmando. E tem vários depoimentos sobre o Estádio Nacional, sobre o velódromo, que era uma área, né, anexa, né, que foi usado como local de tortura e interrogatório, e tem depoimentos de vários presos que dizem com todas as letras, torturadores brasileiros com máquinas de eletrochoque, né, me torturaram diversas pessoas aqui, né. Então, eu acho que Evandro fez em 1968, né, são imagens fundamentais. Acho que a narrativa de Evandro em 1968 no Brasil, ela é uma narrativa de um processo de luta política que se estendeu ao longo do ano, principalmente no primeiro semestre, né, teve a morte do estudante, do Edson Luiz, depois a repressão na Candelária, né, no dia 4 de abril, a missa do 7º dia, né, uma continuidade do movimento, não só no Rio de Janeiro, no país todo, né, naquele momento sendo reprimido pelas polícias militares, principalmente, né, e você aí vai ter, de fato, depois, né, quer dizer, uma imagem emblemática do Evandro na Sexta-feira Sangrenta, um momento de manifestações no Rio e repressão muito violenta, né, onde, inclusive, o Evandro faz essa foto, né, da caça ao estudante, uma foto importante, emblemática, né, como na Candelária fez a foto também icônica da cavalaria, né, quer dizer, naquele momento, né, atacando as populações, principalmente os manifestantes, principalmente aqueles que ficaram do lado de fora da igreja, né. E depois o Evandro vai fazer a passeata dos 100 mil, né, 5 dias depois, né, no dia 26 de junho, e onde, em 2008, o Evandro recupera essa imagem, né, uma imagem feita ali da escadaria da Câmara dos Vereadores, em frente à Cinelândia, ao Teatro Municipal, né, e que vai ser uma imagem que, num projeto muito importante, a partir dessa única imagem, num livro publicado em 2008, faz a recuperação da identificação de 100 participantes que estão nessa imagem, né, que dá para ver claramente aqui que todos são passíveis de serem reconhecidos, né, numa imagem muito poderosa, né, onde Evandro, inclusive, articula, né, essa força da manifestação, né, com uma única palavra de ordem ali. E esse livro de 2008 é uma recuperação de trajetórias, né? São pessoas que saíram do Brasil, porque depois, isso é junho, né? Em dezembro você tem o AI-5, né? A partir de dezembro de 68 você tem uma ação de perseguição política, né, quer dizer, selvagem, virulenta, né, que vai fazer com que várias pessoas, né, deixem o Brasil para o exílio, inclusive para o Chile, né? E na exposição a gente tem um segmento de um documentário muito importante, porque você teve o sequestro do embaixador suíço em 1970 no Rio, né? E houve ali, então, no começo de 71, a permuta por 70 presos políticos, né? Que foram todos para Santiago, né? E disso resultou um documentário que o próprio Instituto, em praticamente 10 anos atrás, em 2012, promoveu a exibição, a primeira exibição no Brasil, o filme chamado Brasil, Relato de uma Tortura, né? De 2 cineastas americanos que estavam lá documentando o governo do Allende, sabendo disso, fizeram entrevistas, né, com os asilados brasileiros, os prisioneiros, jovens, todos eles, que fazem um relato, né, daquilo que, né, entre basicamente 68, digamos assim, e 71, naquele momento, sofreram, né, nas prisões, enfim. E esse relato é feito no Chile, né, e esse documentário é feito no Chile, ele termina, inclusive, com uma entrevista numa favela do Chile, né, por uma das entrevistadas do documentário, a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, e que é muito relevante, porque você vê uma jovem de 25 anos falando dela,
né, aos 14 anos, rememorando ela em Belo Horizonte, com uma iniciativa ainda de adolescente de ajudar as favelas, né, que depois vai fazer medicina, né, para tentar, né, trabalhar as questões sociais, né, que faz um relato ali, né, das condições das favelas, ainda no governo do Allende, da precariedade social também no Chile naquele momento, né, e fala, então, dessa sua questão no Brasil, né, que a levou à clandestinidade, que a levou à oposição ao regime, que a levou, né, à prisão, à tortura, e está lá, né, e que depois tem que deixar o Chile também, em 73, com o golpe. Né. Várias embaixadas tiveram o papel oposto, né, à nossa embaixada, né, porque o embaixador mexicano foi alguém responsável, inclusive, como a própria Fundação Neruda está na exposição, é identificado nas fotos que o Evandro fez, foi responsável por mais de 800 pessoas que conseguiram deixar, né, o Chile através de determinadas embaixadas. Né? E então eu acho que faço esse relato e essas questões todas um pouco para articular, né, essa relação que tão bem expressa essa frase "ganhamos" nessa sua experiência específica lá no Chile, na relação com o governo brasileiro, né, com o representante do governo brasileiro lá. Quer dizer, há articulação absoluta, né, entre esse processo, né, nos anos 60 e 70, de, basicamente, destruição dos processos democráticos na América do Sul, né, onde o Brasil capitaneou, em parte, né, esse processo. Em relação ao Chile, né, o jornal Le Monde, durante o golpe no Chile, ele considera a relação do Brasil com o próprio golpe militar no Chile como um subimperialismo brasileiro na região, né? Quer dizer, revelando nesse processo de uma ditadura civil-militar os interesses em jogo, interesses econômicos, interesses conservadores, né, a relação dos militares. Portanto, eu acho que a trajetória do Evandro é uma trajetória, né, de alguém que percorreu no Brasil e no Chile, nessa condição de correspondente, né, essa vinculação intensa, né, quer dizer, de um processo como hoje a gente vê a questão, no fundo, né, dessa condição conservadora nacional, que não é uma condição, né, quer dizer, obviamente, nacional, é um processo também, né, de uma regressão conservadora, né, e violenta, com certeza, né, que a gente enfrentou e enfrenta. Né? Mas é importante nesse sentido. Né? E o Evandro e também você, Dorit, são, né, observadores in loco disso tudo e, na verdade, os depoimentos, as imagens, enfim, são fundamentais, né? Quer dizer, é um legado para a história, né, dos países, né? Não tem um sentido estritamente nacional, tem um sentido internacional. Só um parênteses, quanto em relação aos estádios, costuma haver uma confusão quanto ao cantor Víctor Jara, como se ele tivesse sido morto no Nacional. Não foi. A morte dele foi no estádio de Chile, onde quebraram mão, quebraram dedos, enfim, massacraram ele. Esse estádio hoje chama Víctor Jara, e o primeiro sargento, o sargento que primeiro atirou nele, foram 14 tiros. Acabou sendo processado pela viúva do Víctor Jara. Esse sargento foi morar nos Estados Unidos, localizado, submetido a julgamento. Ela pedia, o Chile pediu extradição. Seria uma extradição difícil em tempos anteriores, porém, durante o governo Jimmy Carter, eu creio, foi aprovada uma lei segundo a qual quem é condenado por crime contra direito humano no seu país e se encontra nos Estados Unidos pode ser extraditado e pode ser condenado também nos Estados Unidos, que é um grande avanço em relação ao que existia antigamente. Então, é importante sabermos isso. O que é maluco, hoje em dia o Brasil está cheio de
pede extradição de pessoas, de bolsonaristas que circulam livremente em Miami e nada acontece, não sei como. Mas outra coisa, uma observação que eu queria fazer para reflexão, é uma reflexão que eu faço com frequência. Também numa terça-feira, também no 11 de setembro, só que 27 anos mais tarde, eu estava em Nova York, e quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas. E na profissão é frequente eu ouvir: poxa, Dorrente, você foi ao Vietnã, está em Nova York, você viu as torres caindo, escreveu para o Jornal Brasil, estava no Chile, que sorte! Porque há essa noção que é dura, de êxito. Quer dizer, você vê chacinas, você vê horrores, você cobra horrores e sugere que você, de certa maneira, é uma jornalista melhor, o que é um equívoco monumental. Você pode estar no local por acaso ou não, mas há um ranking de chamadas coberturas que tem uma certa áurea de proficiência, quando nem sempre é o caso. No meu caso, 11 de setembro de Nova York foi de outra natureza, não é? Profissional e pessoal. Já era mais velha, eu já tinha filha, você pensa e repensa e vê dramas e tragédia e vida de uma maneira diferente do que eu via quando eu fui para o Chile, cabeça tonta, e levei um tranco danado, não estava preparada. E uma segunda observação que eu faria, já que estamos falando de censura, de certa maneira, eu só descobri o tamanho da responsabilidade de ser jornalista e tentar ser jornalista decente quando a censura acabou. Porque aí você é livre, a decisão é sua, as escolhas são suas, não tem ninguém te dizendo. É fácil, durante a censura, você atribuir as suas eventuais falhas, seja de caráter, seja morais, sejam físicas, a dificuldade, a existência da censura. Então, a censura leva metade da culpa. Você pode cometer cachorradas consideráveis. Quando você não tem esse bloqueio, é você com você. E aí você é mais obrigado a refletir no motivo que você quer, por que você quer continuar a ser jornalista. Eu aprendi isso depois da censura. Você é contra ela, você xinga ela o dia inteiro, você xinga o censor quando ele não está olhando. Enfim, é clear cut, é branco no preto. Sem censura, no meu entender, o verdadeiro jornalista se revela mais. É isso. Muito bom, Dorrente. Nós temos ainda alguns minutos, 15, 20 minutos, e eu gostaria muito de que, se todos nós aqui tivéssemos algumas questões, a gente tem um colega nosso com a possibilidade de que vocês possam mandar um pouco por escrito, talvez tivesse ter dito isso antes, mas a gente pode também, eventualmente, assim, também abrirmos o microfone, mas, de qualquer maneira, eu ainda queria aproveitar também para, em relação ao Evandro, quer dizer, te ouvir um pouco, Evandro, no contexto também desse momento, dessa transição, né? Porque você vivenciou isso, né? Quer dizer, essa carreira, né? Você, em 60, né? Em 1960,
Você está no Rio de Janeiro, você está atuando no O Jornal, no Diário da Noite, né, nos diários associados. E você está, né, se a minha matemática não está incorreta, nos seus 25 anos. 35, 40, 1960. Na verdade, né, poucos anos depois, com 28, 29, você está no Jornal do Brasil, né, mas, obviamente, aí já 10 anos depois dos seus 30 anos no Chile. Mas eu queria, assim, te ouvir um pouquinho, como é que foi esse momento, né? Quer dizer, você tem a foto da tomada, né, do Forte de Copacabana, em 64, né? E como que é essa transição, né, que você vem numa experiência de um ano no Jornal do Brasil, e aí você começa a vivenciar junto com todos ali no jornal e também na sociedade como um todo esse momento, né, novo do jornalismo. Acho que é uma experiência para todo o jornalismo, né, um pouco a questão da censura, mas ela tem um passo meio gradual no Brasil, né, eu acho que ela vai se acentuando, né, e você e o Evandro têm imagens assim excepcionais nesse período entre 64 e 68, que são imagens que trabalham essa relação de um grande jornal, que é um jornal de uma certa oposição, mas um jornal conservador, mas, ao mesmo tempo, com editores, repórteres, jornalistas, né, trabalhando. E aí você tem imagens emblemáticas, né, a imagem da queda da motocicleta, a imagem, né, das baionetas e das libélulas, né, que são, na verdade, formas de mostrar a fragilidade do poder, de alguma maneira, né? São formas, inclusive, né, que você captura momentos e junto com os editores, né, constrói primeiras páginas sim, que são de oposição, são espirituosas, né, mas, enfim, assim, eu queria só um pouco te ouvir um pouquinho, né? Você vem do aprendizado com Zé Medeiros, ali naquele momento da revista O Cruzeiro, né? E, de repente, como foi essa condição de se ver aí numa condição de um regime, de um golpe militar, assim, te ouvir um pouco nesse momento, assim. Veja bem, eu acho que a minha entrada no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil, normalmente, foi considerado um dos mais importantes órgãos do Brasil, e ele era sediado no Rio de Janeiro. E a gente tinha liberdade para fazer tudo que você pudesse imaginar e que você quisesse cobrir. Foi um jornal que deu da maior cobertura aos fotógrafos. A primeira página, você tinha a primeira página com fotos incríveis. E eu sei que, na verdade, essa saída minha do Diário da Noite, do Diário da Noite, para o Jornal do Brasil, foi uma coisa pensada e dormida. Eu tinha medo e não tinha, porque o Jornal do Brasil foi o mais importante órgão do Jornal do Brasil. Opa. E ali eu pensei bem, fui para o Diário do Mundo Ilustrado, que era uma revista, vim aqui para a Copa do Mundo, fazer a Copa do Mundo pelo Mundo Ilustrado. E, na volta, eu digo, eu acho que eu estou preparado, porque eu tinha medo de ir para o Jornal do Brasil. Aí aceitei o convite do editor do Jornal do Brasil e encarei a realidade. Eu fiz grandes coberturas ali, como Jim Jones, lá na Guiana Inglesa, que aquilo foi uma loucura, foi uma coisa terrível. Eu não imaginava de encontrar uma coisa tão triste como aquilo que eu participei ali, que chegava ali. Olha, eu me lembro que teve um jornalista italiano que baixou ao hospital, porque ele vomitava tanto, que os corpos chegavam lá na cidade, o exército americano pegava os corpos lá na selva e trazia na lona para colocar nas urnas em Jonestown para embarcar para os Estados Unidos. Esse jornalista italiano não conseguiu ver o cheiro que dava os corpos ao chegar no estádio, na cidade, no aeroporto. E a gente não tinha, foi uma tristeza, aquilo foi uma das coberturas mais loucas que eu já participei. Primeiro nós chegamos lá no avião fretado, nós fomos para Belém,
fizemos um pool de jornalismo e enfrentamos um avião no dia seguinte, de madrugada, para ir para a Guiana Inglesa. Levamos 4 horas de voo. Chegando lá, fomos para uma hospedaria, não tinha hotel, o único hotel que tinha lá bom era paupérrima a cidade. Os americanos tomaram todo. E aí nós ficamos numa pousada de uma inglesa, que é uma coisa horrível. O pessoal da Globo, de repente eles saíram, porque ela não podia ter ficado ali, porque era muito chuzeira, era muita cheira, era muito barata, e não tinha comida, era uma coisa terrível. Eu sei que dali, o que a gente fez ali no Johnstown foi uma das coberturas importantíssimas para o Jornal do Brasil, e para mim também. E um pouco nessa linha. Mas aí, voltando um pouquinho no tempo, já começando a ler algumas perguntas que chegaram, né? Uma delas é um pouco também, aí pegando especificamente o momento de 64, né? Um pouco ouvir a tua opinião sobre como você vê, quer dizer, a repercussão tanto do seu trabalho, como o trabalho dos outros fotógrafos e do próprio Jornal do Brasil, do ponto de vista do fotojornalismo realizado naquele momento, né? Em relação ao golpe militar, quer dizer, no calor da hora, como é que você rememora, quer dizer, esse momento de 1º de abril de 64, a sua imagem, quer dizer, como você sente, quer dizer, exatamente o peso da fotografia naquele momento ali? Na verdade, o Jornal do Brasil era considerado o mais importante órgão do Brasil. E era sediado no Rio de Janeiro, e nós tínhamos um grande elenco ali dentro. Tinha um fotógrafo fabuloso, não era eu só que trabalhava no Brasil. Tinha aí uma figura que aqui está, Rogério Reis, meu amigo ali, que eu não sei onde ele está aí perdido. E a gente tinha outros fotógrafos bons também. Mas é uma questão de você, sabe, com sorte, você tem que trabalhar pensando em fazer o melhor, do melhor. E eu sempre, quando eu saía para a cobertura, eu pensava no melhor. Eu digo, o que é que eu vou fazer, é isso, enfim, ou aquilo. E na passeata do Semil, por exemplo, que eu fiz uma foto que aí está essa baixa ditadura, povo do poder, foi uma foto que foi censurada, foi destruída e nunca tinha sido publicada. Assim, de repente, ela veio à tona, se tornou uma das fotos mais publicadas no Brasil. Como também a morte do estudante. Aquele foi um momento de loucura, né, dos militares. Pegaram, correram atrás do estudante, perseguiram o estudante até alcançá-lo na travessia da rua, ali da Cinelândia, em direção ao Teatro Municipal. Quando o rapaz também era meio obeso, meio lerdo, assim também, coitado. E 3 PM, loucos, de língua de fora, animais, tentando alcançá-lo, digo, ao estudante. E conseguiram. Quando eles chegaram no passeio do Teatro Municipal, eles deram uma pernada no estudante, que o pobre coitado caiu, bateu a cabeça no meio-fio, deu um berro horroroso. Coisa triste, foi uma coisa terrível. E eu fiz aquela foto, uma foto não foi depois, foi no momento exato, no momento decisivo. E aí depois eu não sei mais, porque eu não pude chegar perto ali. Quando eu tentei, eles tentaram reanimar o rapaz, mas não conseguiram. Aí partiram correndo e aí partiram para cima da gente. Aí a gente tem que correr perto para que a gente quer. Mas aquilo foi um momento triste da minha vida. Eu nunca vi uma coisa tão terrível. O rapaz ali cair morto, bater a cabeça ali e cair, ficar uivando, por loucura. E esse rapaz morreu, desapareceu, porque quando eles não davam informação, quando o cidadão era preso, era morto, era apanhado, era massacrado, tudo bem, eles não davam informação impressa, nós não tínhamos informação. E aquele rapaz ali ficou ali, eu fiz a matéria para o Jornal do Brasil depois, 15 dias e tal,
convidando aquele rapaz, dizendo que se ele estivesse vivo, eu gostaria de reencontrá-lo, conversar com ele, porque, enfim, papapá, essa coisa toda. E ele nunca apareceu. Nunca, até hoje, nunca apareceu. Então, ele morreu ali naquela pancada no passeio do Teatro Municipal. Foi triste, mas foi verdade. Eu vou, então, fazer uma pergunta também aqui para Dorit, tá? Perfeito. Um pouco a respeito da recepção e circulação das matérias enviadas do Chile também, né? Também um pouco no sentido das fotografias, mas também, Dorit, em relação a essa relação de informações de texto, quer dizer, nesse sentido da censura que você já mencionou, né? Como que você lidava na construção do texto, eventualmente, um pouco esse sentido. Né? Bem, da Marina na Veja, nós tivemos, assim como outras redações, Jornal do Brasil também, houve várias etapas de atuação da censura. De início, Brasília telefonava para o diretor de redação ou o seu preposto, redator-chefe, comunicando os temas que eram considerados vetados. O tema inteiro, sem ler a revista. À medida em que a revista não ia respeitando, passou-se a uma segunda fase em que os comunicados da censura eram enviados por escrito. Era mais sério. Então, você já sabia os temas mais perigosos. O Estado de São Paulo, eu recomendo muito a quem se interessa por esse tema acessar o arquivo da censura imposta ao Estado de São Paulo, que foi o órgão de imprensa, da grande imprensa, mais censurado e mais penalizado. E eles fizeram uma plataforma só sobre isso, espetacular, onde tem matéria por matéria, o que foi, como era no original, o que foi cortado, o que foi substituído. É realmente muito instrutivo e é consultado por pessoas de vários países que começam a enfrentar, até hoje em dia, problema de censura e como driblá-la. O Estado de São Paulo, notoriamente, publicava nos trechos cortados, ao invés de substituí-los, publicava poemas de Camões, coisas completamente fora de contexto, sempre na esperança de que o leitor do Estado percebesse que o texto tinha sido cortado. Na Veja também usou-se esse recurso. Bom, na fase final, na mais aguda da imprensa, a Veja também tinha um censor físico. Ele, como era uma revista semanal, ele só vinha uma vez por semana. E eu lembro, ele era... Eu vou fazer uma analogia engraçada, mas realmente hoje em dia ele poderia ser um repórter da Folha dos anos 80, porque ele se vestia de forma sempre muito sóbria, era muito branco, e a imagem que nós na Veja tínhamos da redação da Folha era que todos eram iguais. Também muito pálidos, muito sérios, muito direitinhos, e a Veja era uma esculhambação monumental. Então, esse censor, milico, mas vestido civil, ele se plantava na redação, não xingava, como o do JB, não se exasperava, tinha uma mesa para ele na redação, e ele ia lendo as matérias. Não opinava, apenas cortava. Pronto, então cortou. Diálogo não havia nenhum diálogo. E a Veja escolhia substituir os trechos cortados por figuras demoníacas da Idade Média. Eram uns desenhos, só um mino-carta para inventar uma coisa tão exótica que nós também imaginávamos, puxa, como somos bacanas, o leitor está percebendo tudo, imagina,
ele vê uma figurinha de um gnomo todo esquisito, ele vai saber que aquilo não é a Veja, que aquilo é... Bom, passa a boiada, eu tenho grandes dúvidas sobre o efeito disso, exceto pelo histórico e pela história da imprensa brasileira e também da redemocratização, sobre a eficácia. Para nós, jornalistas, era muito bom. Tínhamos a sensação de estar fazendo uma coisa mais esperta do que a censura e a ditadura. Agora, é claro que quem já era contra a ditadura entendia perfeitamente, mas o intuito deveria ser atingir, talvez chamar a atenção do leitor mais médio, mais desvinculado de um compromisso ideológico. E eu até hoje tenho dúvidas sobre a eficácia disso. Mas era assim que funcionava. Bom, nós vamos caminhar para o encerramento. Eu queria, talvez pegando aqui um pouco o gancho da Dorit sobre a dúvida, né, desse processo de resistência à censura na imprensa no Brasil e também internacionalmente, tudo que o Evandro também vivenciou, dizer que, na verdade, o testemunho, né, quer dizer, o testemunho dos jornalistas naquele momento, obviamente censurados, né, pensando na perspectiva do testemunho jornalístico, né, que produz, na verdade, conhecimento, informação, né, e o testemunho visual, né, que também traz, né, de alguma forma ou outra, para o leitor, né, quer dizer, conhecimento sobre os fatos narrados. O acervo do Evandro de fotografias do Chile no Instituto Moreira Salles são cerca de 300 imagens, publicadas ao longo desses 20 dias, incluindo imagens publicadas durante o período na fronteira, são 7. Né? Portanto, a relação, né, quer dizer, entre o legado, a relação entre a presença dessas imagens no jornal, a primeira publicada do Chile está na exposição, é no dia 25, dia do enterro do Neruda, e é a foto dos presos políticos no Estádio Nacional, na primeira página. Né? Então, assim, tem peso, né, num contexto de época, é uma leitura importante, é o trabalho de um testemunho, né, do jornal, Evandro Teixeira, acreditado na página, correspondente especial no Chile. E eu queria, então, quer dizer, primeiro, homenagear o Evandro por isso, que é esse grande testemunho, essa... Né? Eu quero também, quer dizer, uma menção a um projeto dentro do Instituto importante, no qual o Evandro é figura central, que é uma ação em torno do fotojornalismo lançada pelo Instituto, que é o site Testemunho Ocular, um site que congrega, né, o legado do fotojornalismo no Instituto, com a contribuição de fotojornalistas, seguramente alguns presentes aqui conosco, né, atuantes. Né? E quero também aproveitar para homenagear Flávio Pinheiro, né, superintendente, né, do Instituto Moreira Salles, responsável pelo projeto também do site Testemunho Ocular, um legado do Flávio, jornalista também para todos nós, né, e que faz com que o Instituto já tenha realizado e continuará a realizar, quer dizer, trabalhos e ações em torno desse legado do fotojornalismo, que, como a gente discutiu hoje, como esse trabalho do Evandro demonstra, é fundamental, né, para a história dos povos, etc., e é uma contribuição ao lado do testemunho, né, por texto do testemunho de todos aqueles que se dedicam ao jornalismo. Portanto, uma homenagem ao jornalismo, ao fotojornalismo, e a todos aqueles aqui fotógrafos e também, né, ligados à comunicação e imprensa. Né. Vamos, então, subir a exposição, acompanhar o Evandro. Obrigado a todos.